Na entrevista de hoje, Denise Campos de Toledo conversa com a professora de Direito Internacional Maristela Basso sobre as novas taxas que podem ser impostas pelo governo Trump ao Brasil. E vamos falar agora das relações Brasil e Estados Unidos, a possibilidade de nova tarifação, de sanções contra o país, enfim, todas as dificuldades no relacionamento entre os dois países. Eu estou aqui com a Maristela Basso, que é professora de Direito Internacional da USP. Maristela, boa noite, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Bom, Maristela, vamos começar falando aí de uma grande preocupação, não é? O Brasil está seguindo todo o cronograma determinado pelos Estados Unidos para a defesa em relação à possibilidade daquela aplicação das tarifas de 25%, né? O governo brasileiro mandou uma ampla documentação de 29 páginas, o prazo era dia 1º de julho, e questionando as acusações que foram feitas pelo representante comercial dos Estados Unidos, o STR, né? E eu queria saber como é que você vê, no âmbito geral, essas acusações, porque são com base na seção 301 do comércio, mas aí coloca PIX, coloca regulação de redes sociais, decisões do ministro Moraes, tarifas desleais, porque tem favorecimento de acordos comerciais, por exemplo, com a Índia, com o México. Como é que você vê essa mistura? Em princípio, a gente não gosta, né? Quem gosta de tarifa, ninguém gosta, e mesmo nós aqui, brasileiros, por mais simples que sejamos, a gente sabe que se uma tarifa foi aplicada, o meu produto, o produto que eu vou comprar, vai acabar ficando mais caro. Então, mesmo que não se conheça exatamente a origem e a razão da fixação daquela tarifa, qualquer um de nós sabe o que pode nos causar naquele mais simples produto que a gente vai adquirir no mercado. Mas isso, Denise, essa questão das tarifas sempre houve. Porque você até fez referência, e a imprensa, os críticos, as pessoas sempre comentam a special, né? 301. Então, a seção 301 da lei comercial, da lei de comércio dos Estados Unidos. Ora, a Special 301, a seção 301, ela existe desde os anos 70. Ela vem sendo aplicada contra o Brasil desde lá, e os governos brasileiros, entra um presidente, sai outro, eles vêm negociando, sempre tentando atenuar a aplicação de tarifas, mas ela sempre foram a seção 301, ela entrou na legislação de comércio nos Estados Unidos durante a administração, vamos lembrar, do Nixon, do Richard Nixon. Ela foi aprovada pelo Congresso americano em 74, só que ela foi assinada em 75, já pelo Gerald Ford, porque vamos lembrar que o Nixon é destituído, ele cai, né? E entra o vice, o Gerald Ford. Então, todo mundo diz a seção 301 do Ford. Na verdade, era do próprio Nixon. A lei foi publicada em 75. Então, de 75 para cá, ela foi aplicada em várias circunstâncias, mas todos os anos. Mas o problema é a ofensiva de Trump, né? Porque, exatamente. No ano passado, ele aplicou a tarifação, aí não era nem pela seção 301, ele falava de defesa nacional mesmo e jogou as tarifas para o mundo todo, não é? Porque de 74 para cá, da seção 301, a seção 301, depois, nos anos 80, com Ronald Reagan, ela foi desmembrada para uma Super 301 e uma Especial 301. E, então, esses 3 capítulos da 301 da Lei de Comércio Americana transformou, deu competências para o Departamento de Comércio dos Estados Unidos e para o presidente dos Estados Unidos, competência para aplicar essas sanções nos mais variados setores. Que toda vez que o Departamento de Estado, Departamento de Comércio dos Estados Unidos, verificar, ou concluir, ou constatar, ou suspeitar que algum país está praticando no comércio metodologias que eles chamam de irracionais, concorrência desleal, violação de direitos humanos, flertando com corrupção, com prática de ato ilícito, eles vão sancionar, porque o conceito é muito amplo. Por isso o que veio agora nessa reclamação, e que você disse, o ministro das Relações Exteriores do Brasil defendeu-se, vai do PIX, né?
Vai do PIX à propriedade intelectual, passando pela 25 de março. Então, eles podem usar essa argumentação para sanções tarifárias? Podem. E o mais interessante é que, além disso ser uma legislação dos Estados Unidos, que vem sendo aplicada desde os anos 70, essa legislação foi muito aplicada nos anos 80 contra a prática de violação de direitos da propriedade intelectual, marcas e patentes dos Estados Unidos. Então, muito aplicada nos anos 80, muito aplicada nos anos 90. No início dos anos 2000, parou um pouco por uma série de acordos que o Brasil fez com os Estados Unidos. E depois disso, a própria Organização Mundial do Comércio, num caso envolvendo os Estados Unidos, reconheceu que a aplicação da 301 está de acordo com o comércio internacional e que os Estados Unidos podem fazer. Então, os Estados Unidos estão muito confortáveis. E o Trump pega isso como uma ferramenta, como um instrumento que a gente não tinha visto nenhum outro presidente americano fazer antes. Agora, tem uma questão, por exemplo, em relação ao combate à corrupção. O Brasil afirma que já mandou a documentação antes, explicando tudo que houve de avanço. Eles alegam que o Brasil sofreu uma queda no índice de percepção de corrupção da Transparência Internacional. Isso aconteceu de fato, mas o Brasil fala que ele está ancorado no direito interno e compromissos internacionais, como Convenção Antissuborno da OCDE, Convenção Interamericana contra a Corrupção, Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, contra o crime organizado, transnacional. Basta estar inserido nesse pacote aí de respeito à legislação internacional? Enquanto você falava, eu pensava, puxando suas próprias essas linhas de raciocínios em conversas anteriores. Não basta só ser mulher, de César, né? Tem que parecer. Então, não basta só dizer, olha, eu sou honesto porque eu sigo essa convenção, aquela, olha a minha lei de controle da corrupção interna. Se aos olhos do externo, isso não está claro. Aos olhos do externo, e vamos falar dos Estados Unidos, o que eles viram? O que eles viram foi todo o processo da Lava Jato, que foi muito consistente, muito importante. Eles até citaram. E que depois eles viram que tudo foi anulado e entenderam que tudo foi anulado por uma questão processual, mas as pessoas envolvidas, elas não foram inocentadas. Então, a pergunta que os americanos fazem é, sim, nós entendemos que havia problema nos processos, então esses processos foram anulados, correto, não se seguiu o devido processo legal. Mas elas não foram inocentadas. Por que o Ministério Público brasileiro, por que os órgãos, as instituições brasileiras não devolveram os casos para o Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário pudesse apreciar agora corretamente, sem perder nenhuma linha do processo? Teve uma reavaliação pelo STF, não é? Mas eles falam dos acordos de leniência que foram revistos. Exatamente. Eles citam tudo isso. Isso não é uma interferência no Brasil? Nós estamos vendo que... Indireta? Na verdade, eles poderiam dizer, estou um pouco ligando pelo que está acontecendo no Brasil. Se eles querem não cuidar bem da corrupção deles, é problema deles. Se eles querem não nomear bons ministros para as mais altas, é problema deles. Mas agora, os Estados Unidos têm essa intenção de ser hegemônico no continente americano, né? E mandar no continente americano, de olhar para o continente americano como doutrina Monroe ou doutrina Trump, um grande território seu, ele tá fazendo ingerência, sim. Ele está dizendo, se vocês não mostrarem que vocês estão compliance, né? Que vocês estão conforme às regras, anticorrupção, controle do crime organizado, não violação dos direitos humanos, respeitando os direitos das empresas americanas, nós vamos sancionar vocês de alguma forma. E nós vamos fazer isso não é de forma arbitrária da cabeça do Trump, porque ele está apoiado na 301. E Trump deixa de lado o fato, por exemplo, dele ter também revisto toda aquela condenação da invasão do Capitólio, o questionamento das eleições. Exatamente. Para eles... Não, okay. Isso serve só para... O caso Epstein, tudo isso serve para os outros, mas não serve para mim, né? Mas ele... nesse momento nós estamos vendo uns Estados Unidos bastante, digamos, com bastante interferência, né? Agora, desta vez, os Estados Unidos deixaram de fora aqueles produtos que podiam atrapalhar a inflação, custo de vida, custo das empresas, matérias-primas, helicóptero, já colocou terras raras também, vários alimentos, produtos do agro ficaram muito fora. Então, ele percebeu. A gente levando em conta tudo que você analisou e mais essas exceções, isso quer dizer que é muito difícil o Brasil escapar
escapar agora dessa tarifação? Muito. O Brasil sofreu muitíssimo nos anos 80 e 90 com as tarifações por conta da 301. 301 é alargada, né, para atingir violação de direitos de propriedade industrial e intelectual dos americanos. Então, o Brasil sofreu muito os efeitos ao que a gente chama de watching list, que eram as listas de prioridade dos países que seriam retaliados pelos Estados Unidos por aqui, né, por violarem patentes, marcas e direitos autorais dos americanos. Então, o Brasil já sofreu muitíssimo. Eu lembro que nos anos 90, a gente chegava a esperar, assim, em março, abril, quando o presidente dos Estados Unidos publicava a tal da watching list, com a lista dos países que seriam retaliados. E lá sempre figurava o Brasil, China, né, Paraguai, quer dizer, os países que eram grandes violadores das marcas e patentes. Depois, com a nova legislação de proteção da propriedade industrial, eles se acalmaram, mas sempre houve aplicação das retaliações. Houve aí digamos assim, uma diminuição, né? Mas agora, com Donald Trump, isso voltou com força. Ou seja, ele resolveu ser o guardião, né? Chama atenção exatamente pela postura dele, pela forma como ele toma decisões. Mas todos eles aplicaram. Mas, Obama, assim, ele faz o estardalhaço, Biden, né? É porque ele é como a galinha, não tem um ditado que na galinha, ela não basta ela botar o ovo, ela tem que avisar. Porque todos os outros fizeram. O Obama aplicou, então, o Biden aplicou. A primeira tarifação contra o Brasil, não aquela geral, quando ele aumentou de novo as tarifas, depois fez uma revisão, ele colocou a questão do julgamento do presidente Bolsonaro, da trama golpista, sim, falando em perseguição. Então, aquilo deu a entender que era uma interferência interna. E nessa etapa agora, fica também o questionamento que Flávio Bolsonaro também está falando que vai no dia 6 participar da audiência. Sendo que se vê uma dificuldade maior, por exemplo, do setor privado desta vez agir. Exatamente, sim, pelas investigações. Sim. Ele entra também, o Tesouro, quando publica a lista das retaliações e as razões das retaliações, ele chega a dizer, por conta do fato de que o Poder Judiciário brasileiro mantém secreto e secreta muitas das suas decisões e processos. Ora, o segredo de justiça está previsto no direito brasileiro, na legislação brasileira, e ele é extremamente útil, né? E eles estão como falando... se isso fosse uma coisa gravíssima. É sobre as redes sociais que eles estão questionando isso. O PIX já está no sistema internacional, né? Ele não impede que nenhuma agência financeira internacional participe do PIX. O FED também tem, né? Um FED-PIX. Também está na defesa, né? Então, assim, eles buscam coisas que parecem são pequenas, né? Digamos, detalhes tão pequenos de nós dois. Ele pega esses detalhes, que para nós são pequenos, mas que ficam cobertas, essas alegações pequenas ficam cobertas pela 301. A 301 permite. Eles colocam o Banco Central quase como um indutor do uso do PIX. Ele diz que ele é o regulador, operador do sistema, que impõe o uso em detrimento de concorrente que tem taxas limitadas. Ele inibe a concorrência. Mas tem empresas americanas já utilizando aqui. Utilizando o PIX também. Claro. Né? Então, isso... Cabe alguma argumentação do ponto de vista do jurídico? Sim, a argumentação o PIX está no sistema internacional. Qualquer um pode se servir. Nós temos empresas americanas que usam o próprio Google. É o FedNow, né? Que chama o sistema de pagamento operado pelo exatamente. FED, que é um banco central dos Estados Unidos. Então, não há nenhum impedimento. A questão cabe a nós provar o que não seria necessário, porque nós não devemos nada para ninguém. Mas quando ele faz um anúncio desses e isso repercute pelo mundo, o mundo está olhando digamos, pelas lentes americanas. Então, eles olham para o Brasil e dizem, mas olha isso, olha aquilo, olha aquilo. Mas está tudo certo, não é? Pelo direito interno está tudo certo. Nos mostra que prejuízos isso traz no plano internacional. Diferente da questão do PCC e do Comando Vermelho. Eu queria te perguntar também. Aí nós estamos num outro campo. Que já foram anunciadas as primeiras sanções contra cidadãos brasileiros e empresas que estariam relacionados ao crime organizado, alvo de operações e sanções internacionais. E aí veio essa preocupação quanto à possibilidade de não haver respeito à soberania brasileira. Porque a Venezuela foi um exemplo disso, né? As águas territoriais não foram respeitadas, teve bombardeio de barcos, eles classificaram
classificarem o PCC como a maior organização criminosa, mesmo com infiltração em muitos países. A argumentação é essa. Você vê por aí riscos maiores para o Brasil? Sim, porque aí nós estamos no âmbito, nós saímos do aspecto comercial, nós saímos da 301 e todas as possibilidades que ela dá de retaliações no que diz respeito a tarifas, e nós fomos para o campo, que é um campo no qual os Estados Unidos deu um passo diferente. No que diz respeito ao Comando Vermelho e ao PCC, até pouco tempo atrás, digamos até uns 2 meses atrás, os Estados Unidos, os presidentes anteriores viam essas organizações, que são organizações criminosas transnacionais, né? Não precisa o Trump nem os Estados Unidos declararem, porque nós sabemos que são. Então, até então, essas organizações eram problema do Brasil, problema de saúde, de segurança pública do Brasil. Agora não é mais. Os Estados Unidos, com a declaração que fez de que essas organizações são criminosas transnacionais e na categoria de criminosas transnacionais, espécie terrorista do gênero, os cartéis do México, colocou o PCC e o Comando Vermelho num outro patamar. Agora, essas organizações criminosas não são só um problema de segurança do Brasil, são um problema de segurança nacional dos Estados Unidos. E mais, um problema de segurança do sistema financeiro internacional. Então, agora ele está apoiado, o Trump, numa outra legislação que é muito mais protetiva dos Estados Unidos, porque trata da segurança nacional e dá muito mais poderes ao Trump isoladamente, sem o Congresso, mas o Trump enquanto chefe do Exército, da Força Maior. Mas, através disso, ele pode mexer com o PIX brasileiro, por exemplo, reduzir transações de instituições brasileiras no exterior. Sim, pode. Pela utilização do PIX, porque haveria operações com dinheiro do Ele vai fazer isso. A preocupação agora das empresas brasileiras é porque tem tanto poder o presidente dos Estados Unidos, com base nas declarações que fez relativamente a essas organizações criminosas, que ele vai orientar, né? Ou seja, ele vai regulamentar a atividade das empresas dentro dos Estados Unidos, no sentido de que elas só possam se relacionar com empresas no Brasil ou de fora do Brasil, com empresas que não tenham relações com empresas e pessoas que possam estar, direta ou indiretamente, relacionadas com essas organizações criminosas. O que é um complicador pela infiltração que essas empresas estão tendo e que muitas outras não sabem. Então, inclusive o setor público, né? Agora você imagina as empresas brasileiras. As empresas brasileiras vão ter que redobrar o seu compliance. Compliance é as regras de conformidade, anticorrupção, de transparência, né? Muito cuidado com as questões que possam suscitar qualquer tipo de suborno. Quem é que contrata? Porque se não houver essa transparência, a empresa americana, que por alguma razão se relacionar com uma empresa brasileira, que direta ou indiretamente possa estar envolvida com essas organizações, essas empresas terão problema nos Estados Unidos. Você pode ter, por exemplo, transação com algum banco aqui do Brasil que depois estivesse envolvido redobrar como na Operação Carbono. Exatamente. Você pode ter dinheiro investido num banco que aceita o dinheiro também do crime organizado. Veja como a empresa que trabalha com o dólar, faz transações com o dólar, ou que exporta para os Estados Unidos ou exporta para algum lugar, mas usa o dólar, qualquer empresa, por menor que ela seja, né? Ou mesmo muito grande, ela vai ter que pensar em como ela vai cuidar, e o seu conselho de administração, o seu executivo, como é que ele vai redobrar essa fiscalização. Agora, o governo brasileiro vem cobrando já há algum tempo uma maior colaboração dos Estados Unidos, no sentido de coibir essas irregularidades, a transferência de recursos, de que os Estados Unidos entreguem condenados brasileiros que estão lá, inclusive investigados por crimes ligados às facções, o crime organizado. E eles não fazem nada. Sim, por exemplo, da Refit, ele vive lá há anos nos Estados Unidos, foi citado na reunião, inclusive, que Lula teve com Trump, e eles não fizeram nada. A defesa dessas pessoas lá são defesas que flertam com a questão da perseguição política ou do, nesse caso, não do seria. Excesso do Estado, né, da mão pesada do Poder Judiciário, do excesso da investigação
investigação da polícia, de como a polícia pedem asilo, pedem proteção diplomática, e na medida em que você pede a proteção, todos esses pedidos ficam assustados, até que o governo americano decida pela proteção ou não. E isso pode levar 8, 10 anos. Então, enquanto isso, a gente está vendo que aquela pessoa parece estar lá livre, leve e solta. E está. Está, mas está sempre preocupado, porque se pular de um condado para outro, o outro condado pode ser mais difícil. Digamos assim, se a gente pudesse dizer alguma coisa para o governo brasileiro, falar o menos possível. Sobre isso e dar entrevistas o menos possível. E trabalhar o mais próximo possível deles. Porque enquanto durar o governo Trump, será difícil. Então, não é só preciso aparentar que tem boas relações. Tem que ter boas relações, tem que concordar. Agora, em que medida que as boas relações garantem uma proteção maior para o país também? Eu coloco, por exemplo, a questão da Argentina, que também teve taxações, e Milei é muito elogiado por Trump. Não é, ele cedeu recursos desde que Milei conseguisse garantir vitórias nas eleições para o Congresso. Então, ele pede uma contrapartida que, na verdade, é uma interferência na política doméstica. Sim. Agora, no caso do Brasil, ele gostaria de ter um governo que fosse mais receptivo às interferências dele. Sim. Ele tem essa pretensão. Para ele, o Trump é um personagem pitoresco. Ele não entra numa negociação se não for para ganhar. Ele desconhece o perde. E perde, ou perde e ganha. Ele sempre vai ter que ganhar alguma coisa. Então, como ele está fazendo em relação ao Irã, que na verdade ele não ganhou. Exatamente. Então, quem está do outro lado tem que sempre dar a sensação para ele de que ele ganhou alguma coisa. Isso pode aumentar a vulnerabilidade do país. Exatamente. E isso implica que o trabalho da equipe de negociação é um trabalho muito cuidadoso, porque vai ter que ter sempre presente qual é a agenda do Trump. Nesta agenda do Trump, o que ele poderia abrir mão? A gente sempre põe o que a gente não abre mão, sem dizer, e aquilo que a gente pode abrir mão. Então, nessa agenda do Trump hoje, relativamente ao Brasil, o que ele não abre mão? E o que ele pode abrir mão? E o que é um pouco mais difícil, mas ele abriria mão recebendo alguma coisa em troca? Com esta agenda, a gente consegue negociar. Então, a gente já sabe aquilo que não abre mão e aquilo que ele pode abrir mão com dificuldade ou pode abrir mão com mais facilidade, a gente trabalha ali em cima. Senão, e a gente vai... um confronto mesmo, né? Exatamente, a gente vai negociando. Mas isso é da equipe diplomata. Os diplomatas sabem fazer isso. A questão é quem o governo brasileiro manda para essas negociações. Porque muitas vezes manda algum funcionário de um ministério, mesmo que de alto escalão, mas ele não tem, as técnicas de negociação que exigem conhecer a agenda plenamente e saber dentro daquela agenda o que a gente pode negociar ou não. E dentro daquilo que a gente não pode negociar, não insistir, porque será ganho, perda. E o que a gente pode dar em contra? Sempre a gente tem que ter, se os Estados Unidos abre mão de alguma coisa, o que ele ganha em troca? Qual é a compensação? Então, só essas respostas que o Brasil deu às acusações que são em relação a eventuais irregularidades, isso não vai bastar? Não, isso não vai. Isso poderia ter sido feito assim numa página. Sabe? Porque está dizendo o óbvio e está dizendo que nós podemos, não era necessário. Lamentamos que haja esse desconhecimento, estão prontos a explicar o que está acontecendo, sentar e conversar sobre isso, mandar aí alguém que possa, de fato, negociar, mostrar cada um daqueles aspectos que levaram à conclusão de que a tarifa deve ser essa ou aquela. Essa retórica diplomática dificilmente vai mudar a posição dos Estados. Poderia ter sido uma resposta mais simples, mas uma demonstração até corporal, né, de quem fala, de que está apto a ir aos Estados Unidos explicar o que aconteceu, o que está acontecendo. Mas, na verdade, o presidente Lula esteve lá, numa reunião longa, e levou a equipe, que era o pessoal que entendia dos assuntos. Foi o suficiente, né? Não... Se tivesse sido suficiente... Então, não foi. Não foi. Agora, pode ser uma decisão pessoal dele, e aí eu queria colocar que ele vem tendo algumas derrotas internas junto à justiça nos Estados Unidos, como teve, né? Ele não está nadando em berço, ele não está nadando em piscina de água quente. Tem algumas limitações, ele quase foi derrotado no Congresso, por exemplo, em relação à continuidade do conflito com o Irã.
Ele perdeu primeiro na Câmara, depois no Senado, aí veio a ofensiva dele contra, principalmente os republicanos que ficaram contra ele, através de redes sociais. Depois teve uma conversa pesada e acabou garantindo por uma margem apertada que ele pode prosseguir com essa situação. E a Corte nos Estados Unidos decidiu, por exemplo, a questão dos filhos de estrangeiros que nasçam lá ou que estejam morando, ou mesmo de turistas, o direito à cidadania. Ele vai ter que continuar brigando por isso, que era uma proposta dele de mandato mesmo. A lógica do sistema americano. Qual é a lógica do sistema americano? Todos querem ir para a América. Por quê? Porque é na América o berço da democracia. E lá, todo mundo, né? Ou era, mas aquele que nasce naquele território, ele tem o sangue gerado naquele território, daquele território é. Então, o que ele tentou foi mudar o espírito da Constituição americana. O espírito da Constituição. Mas ele diz agora, bom, eu vou tentar uma emenda constitucional. Eu vou tentar uma emenda lá no Congresso. Isso ele pode tentar, pode até conseguir, né? A questão é como é que ele chega para as eleições agora de metade do ano, né? Como é que ele chega de metade de mandato? Como é que ele chega para essas eleições? Uma popularidade baixa. Exatamente, com uma popularidade, com uma impopularidade, né? A maior impopularidade que ele já teve. Essa é a questão. Isso pode limitá-lo em alguma medida. Sim, sim. Agora, algum freio e contrapeso, que a gente fala, né? Os checks and balances, agora eles vão aparecer nessa eleição da metade do ano. Até que ponto o povo, né, quer mudar a composição do Congresso, mas não quer apenas mudar a composição do Congresso para botar mais democratas que republicanos, para conseguir frear um presidente que parece infreável. Eles querem que tenha uma maioria, por exemplo, que seja contra esses conflitos que ele está participando, né? Porque a popularidade dele caiu mais com relação ao Irã, que além de gastos relacionados à guerra, teve aumento de custo de vida direto. Mas exatamente, Nunca esteve tão cara a vida, né? E ele justamente estava na campanha eleitoral dele, o que ele batia no Biden? Ele batia no Biden e na Kamala Harris quando ele dizia, você que vai ao supermercado, você que vai abastecer o seu automóvel. Ele ia no mais simples, na alma do indivíduo, na coisa mais, né, da água que passou a ser mais cara, na comida que passou a ser mais cara. Falar que as pessoas tinham que comer os bichos, né, por causa disso, que não tinha alimento. E agora as pessoas estão com um custo de vida muito maior. Então, a maneira que o povo... Agora nós estamos dependendo do povo americano. Até que ponto eles querem frear o Donald Trump, porque as instituições per se não têm tanto poder. A gente tem um Senado que pode votar, em alguns casos, contra o interesse dele, mas em casos muito gritantes, porque em outros está ao lado. Nós temos a Justiça Federal, a Justiça Estadual, cujos juízes ele também nomeia. Nós temos outras instituições que a Suprema Corte entendeu que ele pode demitir pessoas. Então, assim, as instituições estão um pouco cooptadas por ele. Então, a alternativa que o povo vai encontrar é caminhar em direção a um novo Congresso. É o perfil mesmo, não necessariamente partidário. É isso, então vamos acompanhar o que vai acontecer a partir da semana que vem. O prazo final é dia 15, né, se não houver prorrogação, para ele ver se vão valer mesmo essas novas tarifas. Maristela Basso, eu agradeço muito a sua participação mais uma vez. Muito obrigada. Eu que agradeço.